Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrela no céu, mesmo que o sol venha a escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. O fogo arde no meu coração, uma alegria invade meu ser. Eu não consigo controlar a emoção, meu desejo é de saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Vou aproveitar o momento e vou adorar, cantando louvores a Deus. Glórias a Deus. Paz do Senhor Jesus a todos. Não sei que hora você está vendo este conteúdo, este vídeo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos e amados, estou gravando em um horário não tão convencional, pois eu tenho alguns compromissos. Louvado seja o nome do Senhor, mas temos que fazer primeiramente para Deus. Temos que ofertar o nosso melhor primeiramente a Deus, que é digno de honra, de glória e de louvor. Meus queridos e amados, eu tenho uma palavra da parte de Deus para liberar sobre as nossas vidas. Glórias ao Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos diz, em rápidos momentos, que o sacerdote Zacarias, ele muito desejava ter um filho, e Isabel, a sua esposa. E um certo dia, ele foi, meus amados irmãos, acender incenso no altar do Senhor. E um anjo lhe apareceu. Está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Meus queridos e amados, o nosso bondoso Deus, ele age no de repente. Zacarias se sentia entristecido porque já tinha uma idade elevada. A sua esposa também almejava abraçar uma criança. Como diz as Sagradas Escrituras, se abraçar é tê-la em seu braço, ter um filho. E as mulheres daquela época, quando não geravam filhos, elas eram negligenciadas pelas pessoas. Era como se ela fosse uma mulher castigada por Deus. Uma mulher que não dava fruto, um filho, ela era tida, melhor falando, como maldita. Mas havia uma finalidade da parte de Deus. Se fazia necessária a esterilidade de Isabel. E a palavra do Senhor nos diz que o anjo anuncia a Zacarias, e mais adiante Zacarias ele passou a duvidar, e ele ficou até toda a gestação de sua esposa sem falar nada, porque ele duvidou da promessa. Ele duvidou do que o anjo do Senhor, do mensageiro de Deus, anunciou. E não é fácil, meus amados. Muitas das vezes nós estamos vivendo um momento tão difícil, e Deus ele nos faz uma promessa que foge do nosso pensamento, do nosso psicológico, nossa alimentação, do ensejo, do momento oportuno que estamos. Porque Deus ele quer a nossa fé. O próprio Senhor Jesus Cristo falou: tudo é possível ao que crê. E Zacarias, ele foi como um dia qualquer, surpreendido pelo anúncio do anjo do Senhor. E Deus ele me traz neste momento com uma palavra que irei liberar profética sobre a sua vida. Tem milagres já parte de Deus sendo gerado. Sim, assim como João estava sendo gerado no ventre de Isabel, quando Zacarias estava entrando no templo para ofertar a Deus sacrifício, incenso, que representa hoje oração, exalando o bom cheiro do incenso, chegando nas narinas do Senhor como um cheiro agradável, aprazível. E Deus ele me traz com essa palavra, e Deus ele dá nome
aos nossos milagres. E o anjo anunciou, e por-lhe-ás o nome de João. Glórias a Deus. João, a voz do que clama no deserto. Mas serei bem específico, meus amados, no versículo 80 do capítulo 1 de Lucas. O cântico de Zacarias. Zacarias, mediante o cumprimento da promessa, que foi cerca aproximadamente 9 meses, que é o tempo que a mulher gera um filho. Ele ficou todo esse percurso sem falar. E após ele falar e ver as grandiosidades de Deus, ele agora, que estava mudo, passa a cantar. Deus está pondo em nossa boca um cântico novo, e é cântico de vitória. Derrota não é para mim nem para você, não. Não se sinta derrotado nem derrotada. Mude este pensamento. O cenário está totalmente contrário, mas fiel é o que prometeu. Fiel é Deus, e há uma finalidade naquilo que não está prosperando na sua vida, porque uma mulher que não gera fruto, uma mulher infrutífera, melhor falando, é como uma terra seca, que você planta, mas não dá fruto. Mas Deus, ele é um Deus de surpresa, e Deus, ele pode te surpreender mediante a tua fé, neste momento. Você crê que Deus está gerando milagres? Se é um filho que você tem vontade de ter, se é uma porta de emprego, se é a libertação de um filho ou de uma filha, se é que Deus salve o teu marido ou a tua esposa, é dificuldade das tuas finanças, estás precisando de um SOS dos céus. Mas Deus, ele fala em sua palavra. O anjo do Senhor anunciou a Zacarias: Zacarias, não temas. Às vezes Deus nos faz promessa, e quando o anúncio chega, a gente fica com medo. Tome posse. Tenha medo não. Glórias a Deus. Jesus está no negócio. E Deus vai deixar os seus cair nos precipícios? Não. É bênção da parte do Senhor. Versículo 80 do capítulo 1 de Lucas diz: e o menino crescia, a bênção de Zacarias. E o menino crescia, a bênção de Zacarias e Isabel. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Observem que Deus faz uma promessa, Deus, ele cumpre, mas para que a promessa venha a ser concretizada conforme a vontade de Deus, o milagre que tinha sido já gerado estava se robustecendo, estava crescendo em tamanho e proporção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para o Senhor apresentar. Você que se sente excluído, esquecido e esquecida, Deus, ele vai te apresentar. Tu crê assim? A Bíblia diz que o menino crescia, se robustecia em espírito. João, ele estava crescendo, e ele estava nos desertos, está escrito. Deserto, meus amados irmãos, é escola. E João estava crescendo, estava se alimentando de Deus, se enchendo de Deus, para preparar o caminho para aquele que ele não era digno nem de desatar a sandália. O Senhor Jesus, o Messias, ungido, enviado. Louvado seja o nome do Senhor. E esse momento que você está passando não é para a sua vergonha, não é para a sua dupla honra. E Deus, ele vai lhe apresentar. Deus, ele vai lhe apresentar. Deus vai me apresentar, porque eu profetizo para mim também. Deus sabe do que eu preciso, do que você precisa. E Deus, ele apresenta. Ele anuncia o nosso nome a alguém que pode. Talvez você pode dizer: irmão Carlos, certa feita, meus amados irmãos, eu vou contar um testemunho. Eu estava passando por uma condição não boa financeira e desejei comprar um algo. Não serei específico, não se faz necessário. E eu olhei e desejei apenas. E um dia eu fui para um determinado lugar que eu frequentava aí, fazer uma visita. E lá eu orava, louvava, orava, depois vinha para minha casa. Essa pessoa já dorme no Senhor. E quando eu terminei de sair desta casa cuja estava, uma irmã deu um grito: irmão Carlos, paz do Senhor, paz do Senhor, espere um pouquinho, tem uma bênção, tem um negócio para o Senhor aqui, é de Deus, viu?
Deus ouviu, meus amados irmãos, o meu coração, a minha intenção. E eu peguei a encomenda. E foi conforme Deus quis. Deus me deu conforme a minha vontade. Mas como Ele quis me dar. Glórias a Deus. Ele usa quem tem para dar a quem não tem. Louvado seja Deus. Você que deseja, e não é pecado, ter uma casa própria, comece a orar ao Senhor. Se você tem desejo de ter um carro, irmão Carlos, palavra de autoajuda, se Deus Ele pode, e vamos pedir a quem? A quem pode dar. Se você não tem um trabalho, peça a Deus um emprego para você construir a vida que você almeja. Não é pecado não, porque mesmo Jesus sendo Deus, Ele trabalhou, meus amados. Sim, Jesus Ele trabalhou, Ele não fazia questão pelas riquezas da época. Não, o negócio de Jesus era o reino de Deus. Mas nós estamos na terra e o Senhor Ele falou que nos chamou por cabeça e não por cauda. Ele fez essa promessa a Israel e está sobre as nossas vidas mediante a Cristo. E que nós iríamos comer do melhor desta terra. Deus Ele tem o melhor para mim e para ti. Deus Ele tem tudo novo. Que Deus não dá remendo a ninguém. Eu ouvi certa feita um testemunho de uma irmã que a sua mãe desejaria muito uma casa. E ela passou por uma casa desfiorada, meus amados. E ela profetizou, ela veja o poder do que liberamos. Ela olhou para aquela casa toda desfiorada e desejou que o prefeito da cidade lhe desse aquela casa. Meus amados, e assim foi. Aquela mulher, aí a filha daquela mulher falou que ela aprendeu a orar a partir daquele momento. Isso gerou uma experiência para ela e ela passou contando esse testemunho. Quando você for pedir algo a Deus, peça algo novo. Algo bom que Deus, não tem migalha não, para mim e para você não. Quem oferece migalhas é o povo por aí. Mas o povo de Deus é abençoado, galardoado pelo Senhor. Deus, se Ele quiser, Ele me dá, Ele te dá um carro do ano, um carro zero, uma casa não, uma mansão, porque Ele pode dar. Mas talvez não seja essa a sua necessidade. E Deus, Ele sabe do que nós precisamos. Vamos viver um dia após dia. Porque o amanhã não nos pertence. É pecado quando nós colocamos as coisas desta terra acima de Deus. Lembra do jovem rico? Quando ele falou, bom, mestre, o Senhor Jesus Cristo já falou, só há um que é bom, que é Deus. Ele passou a se justificar, que não adulterava, guardava os mandamentos, e o Senhor Jesus Cristo falou, mas te falo uma coisa, vende tudo quanto tu tens, porque o coração dele estava na sua riqueza, nas suas posses. Jesus, ele provou aquele jovem, vende tudo quanto tu tens e segue-me. Aquele jovem, ele virou as costas para o Senhor. Por quê? Porque o seu coração estava na sua riqueza. Mas se eu e você pedir algo a Deus e permanecer na presença do Senhor, buscando a Ele, glorificando a Ele, Deus vai lhe fazer prosperar muito mais. E muito mais Ele tem para dar, porque quem é fiel no pouco, no muito Ele coloca, está escrito. Amém? E a Bíblia diz que Zacarias, ele foi surpreendido. Chegou o dia de Deus abençoar Zacarias. E Deus, ele me traz neste momento com o anúncio de uma promessa que está sendo gerado hoje, se você crer, e eu creio. Tem milagres, estou falando no plural, milagres sendo liberados da parte de Deus, está sendo gerados para mim e para a sua mão. Abra suas mãos aí, é um ato profético, e fale junto comigo, seja tudo conforme a tua vontade, Senhor, conforme a tua palavra, cumpra-se em mim a tua palavra. Fale isto, declare mais uma vez, cumpra-se em mim, Senhor, conforme a tua palavra. E você vai ver que a bênção de Deus não acrescenta dores. E a bênção de Deus que enriquece. Receba da parte de Deus a bênção. Em nome do Senhor Jesus. Seja surpreendido e surpreendida por Deus. Quando você menos esperar, você vai ouvir um anúncio, mas não é de derrota, é de vitória pelo sangue vertido na cruz. Deus tem ricas e copiosas bênçãos para nos conceder. Amém? Que Deus queira nos abençoar. Um forte abraço do irmão Carlos e do Divino Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. Se você sentir da parte de Deus, faça aquilo que você deve fazer, aquilo que chegar às suas mãos para fazer. Faça com toda a sua força.
Permita que alguém seja abençoado e abençoada por Deus mediante este conteúdo. E meus queridos, eu vou falar mais uma vez. Não estou muito confortável, mas irei falar. Em nome de Jesus, deixe os likes de vocês para que este canal seja alcançado para outras pessoas. Em nome do Senhor Jesus, eu, irmão Carlos, meus amados irmãos, já viajei diversos países. Como assim, irmão Carlos? Ora, por um veículo como esse, faço parte de alguns grupos, meus amados irmãos, muitos, não poucos, e minha voz tem alcançado outras nações, vidas, testemunhos. Deus tem operado através da minha vida, mediante as intercessões. Sim, Deus tem feito grandes coisas e tem se utilizado na minha vida de uma forma maravilhosa para a glória dele. Como vocês bem sabem, o canal é novo e eu preciso que vocês me ajudem para que vidas sejam abençoadas em nome do Senhor Jesus. Este canal aqui é para a edificação de todos, para ouvirmos o Senhor falar. Amém? E que Deus queira abençoar todos em nome do Senhor Jesus. Pai querido e eterno, te apresento cada uma vida neste dia, nesta tarde e nesta noite. Recompense a cada um, Senhor Jesus, porque a sua palavra nos diz que o Senhor não é injusto, pois o Senhor é justo para recompensar cada um segundo as suas obras. Senhor, recompense a cada um, meu Pai, neste dia. Livra de todo mal, livra o pé da queda. Eu oro já te agradecendo, repreendendo o devorador, toda a fúria do mal em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Vitória, vitória do Senhor, podemos cantar, porque poderoso é o nosso Deus, que tem bênçãos para nos dar. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Pedi, dá-se-vos-á, buscar, encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Amém?